Muito bem, pessoal, vamos determinar a área do quadrilátero na figura abaixo. Bom, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar essa figura um pouquinho mais para baixo, porque a gente vai precisar de espaço aqui para fazer o processo que eu pensei na resolução desse exercício. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Nós vamos prolongar esse segmento AB aqui, ó. Então, vou pegar esse segmento AB e vou prolongar ele, ó. Tá aqui, prolongamos esse segmento AB. Vou até chegar um pouquinho mais para cá para ficar justinho aqui, ó. Pronto. E vou prolongar também o segmento CD. Olha só, vou pegar aqui o segmento CD e vou prolongar ele até que esses dois segmentos se encontrem, tá bom? Então, vamos puxar um pouquinho mais esse segmento aqui e eles vão se encontrar num determinado ponto. Perfeito? Olha só, esse ponto de encontro entre esses prolongamentos eu vou chamar de P, por exemplo, tá? Ponto P aqui. Aí, reparem, agora nós temos esse triângulo grandão aqui, ó, que é um triângulo retângulo, o triângulo PBC, e nós temos esse triângulo aqui, ó, PAD. Daí, reparem, se a gente conseguir achar a área desse triângulo maior e retirar a área desse triângulo menor, vai nos restar a área procurada, ok? E é isso que a gente vai fazer. Bom, para começar então, a gente vai pensar o seguinte, olha só. Nesse quadrilátero, nós temos dois ângulos de 90 graus e um ângulo de 60 graus. Somando isso, nós encontramos 240 graus. E o que vai acontecer aqui, ó? Esse ângulo aqui é o que falta para completar 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, sei que a gente já tem 240, faltam 120 graus para completar os 360, tá certo? E aí, o que a gente pode pensar aqui além disso? Bom, se esse ângulo aqui é um ângulo de 120, se a gente prolongar, formando um ângulo raso, esse ângulo aqui seria um ângulo de 60 graus, que é o que falta para completar os 180. Agora, vamos lá. Esse segmento todo aqui, pessoal, que vai de P até C, eu vou chamar de X. Então, vamos colocar aqui, ó, PC, ele vai ser igual a X. Legal? E esse segmento aqui, ó, eu posso determinar usando as relações trigonométricas, porque a gente tem um triângulo retângulo aqui, onde eu tenho esse cateto de medida 6 raiz de 3, e esse cateto que vai de P até C, que eu chamei de X, é um cateto oposto a esse ângulo de 60 graus. Então, nós temos um cateto oposto ao ângulo e um cateto adjacente ao ângulo. Quando nós temos cateto oposto e cateto adjacente, nós calculamos a tangente daquele ângulo. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só, nós vamos calcular a tangente de 60 graus, e isso é igual ao cateto oposto, que é o que a gente chamou de x, dividido pelo cateto adjacente, que vale 6 raiz de 3. A tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 é igual a x sobre 6 raiz de 3. Vou passar esse 6 raiz de 3 para lá, multiplicando pela raiz de 3. Então, a gente vai ter 6 raiz de 3 vezes raiz de 3, e isso é igual a x. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, beleza? Então, olha só, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 3 igual a x. Portanto, o nosso x é igual a 18. Ou seja, todo segmento PC ele é igual a 18 metros. Ok? Daqui, o que a gente vai conseguir concluir? O seguinte, se de P até C vale 18 e de D até C vale 10, então o segmento que vai de P até D é igual a 18 menos 10, portanto, o segmento que vai de P até D é igual a 8 metros, tá certo? Vamos colocar isso daqui, ó. Então, esse segmento que vai de P até D é igual a 8 metros. Então, a gente já determinou esse segmento todo e a gente já tem essa basezinha aqui. Repara que a gente já consegue determinar a área do triângulo BPC, porque como ele é um triângulo retângulo, então a sua área é um cateto vezes o outro cateto
dividido por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular essa área aqui de uma vez e vamos deixar ela reservada. Olha só, a área do triângulo BPC vai ser igual a 6 raiz de 3, vamos colocar aqui, ó, 6 raiz de 3, vezes esse segmento todo que a gente determinou como sendo 18, tudo isso dividido por 2. Legal? A gente pode simplificar aqui de uma vez, ó, 18 com 2, então aqui dá 9 e aqui dá 1. Agora é só a gente multiplicar 6 raiz de 3 por 9. Então 6 vezes 9, 54. E aqui a gente mantém essa raiz de 3. Então a área desse triângulo BPC, vamos colocar aqui, ó, a área do triângulo BPC, ela é igual a 54 raiz de 3 metros quadrados. Agora o que a gente precisa fazer é determinar a área do triângulo, né, PAD. E para isso a gente vai precisar dos catetos desse triângulo, ou seja, esse cateto aqui e esse cateto, porque a gente determinou essa medida de 8 metros como sendo a hipotenusa, né? Olha só, aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Então o que a gente vai fazer para achar esses catetos? Bom, vamos lá. A gente pode utilizar as relações trigonométricas, porque veja, eu tenho esse ângulo aqui de 60 graus e tenho a hipotenusa. Então eu vou fazer o seguinte, olha, a gente vai chamar esse segmento aqui, ó, PA, de A, por exemplo, tá bom? Eu vou começar determinando esse segmento aqui. Reparem, esse segmento é o oposto ao ângulo dado. Então eu tenho um cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a gente calcula o seno. Então aqui eu teria o seno de 60 graus, igual cateto oposto, que é o segmento que eu chamei de A, dividido pela hipotenusa, que é igual a 8. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então a gente tem aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a sobre 8. A gente já pode simplificar, ó, esse 2 com esse 8 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então é só a gente multiplicar cruzado, encontrando então A igual a 4 raiz de 3. Já encontramos então esse segmento aqui, que é um dos nossos catetos. Agora a gente precisa encontrar o outro cateto, que eu vou chamar de B. E aí reparem, esse cateto é um cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Então a gente tem aqui, ó, um cateto adjacente e a hipotenusa, que é 8. Cateto adjacente e hipotenusa, calculamos o cosseno daquele ângulo. Então a gente vai calcular aqui, ó, cosseno de 60 graus, igual cateto adjacente, que é o valor de B, dividido pela hipotenusa, que é igual a 8. O cosseno de 60 graus, 1 meio, então a gente tem aqui, ó, 1 meio igual a B sobre 8. Mesmo esquema, a gente simplifica aqui, ó, o 2 com o 8, então aqui dá 1 e aqui dá 4. Só multiplicar cruzado, encontrando então B igual a 4. Certo? Agora o que a gente pode fazer? Agora a gente pode determinar a área desse triângulo PAD aqui. A gente já tem um cateto, já tem o outro. Um é a base, o outro é a altura. Então vamos fazer isso aqui, ó. A área do triângulo PAD aqui, né? Então vamos lá. PAD vai ser a área desse nosso triângulo aqui, ó. E aí a gente vai multiplicar então 4 raiz de 3 vezes 4 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. A gente já pode simplificar, por exemplo, esse 4 aqui, ó, com esse 2. Então aqui vai dar 2. E aí, multiplicando, nós temos 4 raiz de 3 vezes 2. Isso dá 8 raiz de 3. Ok? Então a gente tem aqui, ó, 8 raiz de 3 metros quadrados. E agora, para a gente chegar à área pedida, né, a área desse quadrilátero, nós vamos subtrair a área do triângulo PBC do triângulo PAD. E aí a gente vai encontrar a área desse quadrilátero. Legal? Então é só a gente fazer essa subtração aí, ó. A gente vai diminuir a área do triângulo BPC da área do triângulo PAD. Daí a gente vai ter o seguinte, olha só, a área do triângulo BPC é igual
a 54 raiz de 3, menos a área do triângulo PAD, que é igual a 8 raiz de 3. Legal, eles são termos semelhantes, então a gente pode fazer essa subtração. 54 menos 8 dá 46, então aqui a gente tem 46 raiz de 3 metros quadrados, como sendo a área desse quadrilátero. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!